Professor Diego, do curso Fusão, tudo bem? Então, a aula de hoje, a aula de número 4, certo? Vai ser um pouquinho diferente, Ela vai ser uma atividade de fixação, certo? Então, se você prestou atenção na aula direitinho, se você fez todos os exercícios, se você deu uma lida nos slides, uma ou quantas lidas você quiser, com certeza você vai ter aí um bom aproveitamento aí para fazer essa atividade de fixação, certo? Para quê? Para que você possa entender, memorizar e não ter nenhum problema quanto a isso aí, Para você assimilar muito bem a matéria, certo? Vem comigo que o exercício está muito legal, tá? Então, qual é a atividade de hoje? A atividade de hoje é sobre atividade de fixação. É para você falar sobre os componentes de processamento, processador, memória RAM e placa-mãe, tá? Então, vamos lá, vamos começar aí a nossa aula de hoje. Espero que tenham saído bem aí na gravação. Então, vamos lá, vamos às perguntinhas. Certo? Você pode ver ali, ó, aquele atividade 1/2. O que isso significa? Atividade 1/2 significa assim, que tem duas atividades e essa é a primeira página. Ah, se tivesse atividade 1/5, significaria que você está na página 1 de 5. Ah, então quer dizer que se eu ver ali atividade, por exemplo, 3/5, significa que eu estou na página 3 da atividade e na aula 5? Sim, perfeitamente. Beleza? Então vamos lá. Qual a função do processador? Tá lembrado? A função do processador? Então, processador, lembra que eu falei para você daquela pecinha, Você encaixa ali no soquete da memória, no soquete da placa-mãe. Tá lembrado? Então tá aí uma dica para você. É só você procurar na aula que você encontra, tá? Qual a função? Desculpa. Qual a função da placa-mãe, Qual é a função da placa-mãe? Para que serve a placa-mãe? Põe ali a sua resposta. Professor, é para copiar igualzinho? Tá lá? Não necessariamente. Desculpa, uma latição de cachorro aqui que eu tô ficando doido. Espero que não esteja saindo no áudio, certo? Uma falação do lado, uma latição de cachorro. Espero que não esteja saindo. Só sei que eu tô ficando louco aqui, tá? Vamos lá. Qual é a função da placa-mãe, aquela principal placa do computador, tá lembrado? Então, que realiza. Vou ficar quietinho aqui, porque senão vou acabar falando demais, Bom, vamos lá. Qual é a função da memória RAM? Para que serve a memória RAM? Professor, eu posso... eu gostei, mas eu estou achando um pouco incompleto falar aqui da memória RAM. Eu estou gostando de fazer o exercício. Eu posso pegar, fazer o exercício, dar exemplos. Rapaz, menino, menina, fica à vontade, tá? Pode fazer do jeito que você preferir. Quanto mais você se dedicar, melhor para você mesmo, Você vai entender, vai assimilar bem a matéria, certo? Então, vamos lá. Quais os itens que devem ser observados para que uma placa-mãe, um processador memória RAM sejam compatíveis, certo? Como é que você faz, para que elas sejam compatíveis uma com as outras, Tipo, já pensou? Você compra uma placa-mãe e o processador não serve para aquela placa-mãe, Ou o processador, ou até a memória RAM. E aí? Aí você vai ficar com um monte de peça. Você vai ficar com um monte de peça solta para lá e para cá jogada, sem seu computador funcionar? Então, como é que... O que é ser compatível? Ser compatível quer dizer que você vai poder comprar a placa-mãe,
vai poder comprar o processador e vai poder comprar a memória RAM e eles vão poder se adequar, tá bom? Como eu já havia falado anteriormente, você também pode pesquisar sua resposta na internet, mas por favor, é, você põe um resuminho de uma forma que você entendeu, né? Às vezes você vê um texto gigante, um texto enorme, né? E aí, mesmo que você vê um texto grande, gigantesco, você fala, meu Deus, vou copiar isso tudo. Não. Pensa, raciocina e coloca lá de acordo com o seu resumo de uma forma que fique clara, tá bom? Lembrando, pergunta e resposta copiada bonitinha no seu caderninho, letrinha legível, bate foto e manda aqui para o professor França no privado, tá bom? Para que não tenha nenhum problema. Então, vamos lá. Vamos então para a próxima pergunta. Descreva o ciclo de funcionamento dos computadores. Perdão. E aí? Como que funciona o computador? Certo? E aí, você botou lá, você foi apertou o botão de ligar o computador. E aí? O que acontece? Quais são os caminhos a serem percorridos para que você possa, para que o seu computador possa iniciar, né, ser executado desde o botão Power, você apertando o botão Power até o botão de continuar aí, né? Beleza? Então, vamos lá. Qual a função do núcleo de um processador? Certo? Não tem como errar, gente. É só você olhar aí a pergunta, certo? Lá na aula eu deixei lá o link, lá no da aula do YouTube, lá eu venho descrevendo qual matéria que é. Então, o que acontece? Você vê a matéria e tudo mais, e aí você consegue, tá? Você consegue fazer, certo? Beleza. Vamos então para o próximo tópico aqui. Qual a função do núcleo do processador? Esse aí já foi. E agora vamos para a próxima pergunta. Qual a função da memória cache? E aí? Aí pergunta a função da memória cache, mas poxa, eu só vou falar para que serve. Eu queria falar do funcionamento, eu queria também falar, Diego, dos tipos de memória. Fica à vontade, como eu falei, quanto mais você se dedicar, melhor para você. Você vai aprender. Quando você vê lá uma especificação técnica, você já vai saber solucionar aquilo tranquilamente. Beleza? Só um minutinho. Vamos lá, com calma. O que é a frequência do processador? E aí, para que serve a frequência do processador? E aí? Para que você vai utilizar isso aí? Tá? Para que finalidade? Será que isso influencia na hora da compra? Né? Será que influencia? É só começar a gravar a aula que é um tal de me mandar mensagem, me mandar a notificação, é impressionante, né? É complicado mesmo, desculpa, tá? Aí tá. Creio que também deve acontecer com você. Você está fazendo alguma coisa e aparece uma janela lá e te atrapalha. Beleza. E aí? E aí você explica lá o tipo de memória cache, certo? Pra gente. Os tipos de memória que fica bem interessante, ok? Beleza. O que é frequência do processador? Ah, lembrando, não mande a resposta no grupo não, tá? Mande a resposta no privado. Sabe por quê? Porque você vai ter um trabalhão de fazer. Aí você foi lá e fez, botou a resposta no grupo. Aí você botou no grupo, o coleguinha que não fez simplesmente, poxa, beleza, eu vou copiar aqui a resposta, a pergunta e a resposta do meu amigo e vou enviar para o professor. Então,
Não faz isso não, manda no privado para mim, até para cada um criar aquele senso de responsabilidade e enviar para mim individualmente, né? Aí ninguém tira proveito de ninguém. Você vai ter, não, eu fiz esse trabalho aqui, eu fiz sozinho, com um esforço, com o meu suor, e aí você envia para mim, tá bom? Professor França, para você não se confundir aí. Então vamos lá. O que é a frequência do... Opa! O que é a frequência do processador, tá? Cite 5 componentes da placa-mãe. O que são os componentes? Os componentes são as partes, tá? Quais são as partes da placa-mãe? Aí você escolheu lá uma parte, né? Já estou dando até a resposta. Slot de expansão. Tá, você vai botar lá, já falei de uma. Aí, se quiser botar uma sugestão aí para você. Slot de expansão. Aí você botou lá o slot de expansão, tá? E para que serve o slot de expansão? Pega carona. Às vezes você tá com dúvida, às vezes acabou sua internet, ou às vezes você tá com meio complicado, bate aquela preguicinha de procurar, né? Mas é só você puxar na memória, alguns requisitos, puxa na memória, pega, vê o nome, né? Dependendo até do nome, você pode captar a vossa mensagem. Por exemplo, processador. Processador, ele processa informações, certo? Processa. Ele vai fazer acontecer, vai analisar, vai executar, entre outras coisas, tá bom? Beleza, ó, placa-mãe. Placa-mãe. Principal placa do computador, né? A placa-mãe. Principal placa. Você pode ver que placa-mãe, se você jogar aí no Google, por exemplo, você vai ver. Você vai ver que é uma placa grande no computador, né? Ele fica... Perdão. Ele fica ali no... Ele fica ali no gabinete. Opa, deixa eu voltar aqui que eu fui errado. Beleza, então tá certo, tá? Cite 5 componentes da placa-mãe. Então tá aí, ó, né? Só dando uma repassada, deixa eu só dar uma verificada aqui nessas questões, para ver se tem alguma coisa que eu possa fazer para poder esclarecer. Ó, processador, ó o nome. Placa-mãe, memória RAM, aí já não tem como puxar muito, né? Mas se você puxar pelo nome, né? Você puxar pelas iniciais o que significa esse RAM aí, que tem lá na aula, já vai te dar uma noção muito boa, né? Isso. Placa-mãe, processador, memória RAM sejam compatíveis. O que é compatível? Compatível, como eu falei, é que você possa encaixar e todos em conjunto possam o quê? Funcionar. Ciclo de funcionamento dos computadores, aí o ciclo de funcionamento. Núcleo do processador. Professor, está falando só do núcleo. Se quiser dar exemplos, falar de outros núcleos, eu posso? Com certeza que pode, sem dúvida nenhuma, tá? Vai lá, pode fazer. Memória cache, essa aí já não consigo encontrar aqui uma palavra específica para que você possa fazer tipo uma jogada, né? Fazer um trocadilho para que você possa chegar até lá. Frequência do processador, não tem muito uma coisa. E componentes, não tem muito assim que eu estou falando de gatilho mental, né? De você lembrar de uma coisa e fazer. E os componentes da placa-mãe, né? Você vai falar as partes. Posso pesquisar na internet? Pode, fica à vontade, mas faça um resuminho, faça uma forma que você entenda, tá? Qualquer dúvida eu estarei aqui para estar te ajudando, tá bom? Você pode me perguntar no privado, tá, gente? Pergunta no privado que aí já fica uma coisa diferenciada, né? Eu posso te ajudar, a não ser que muita gente me pergunte a mesma coisa, né? Ah, professor, como é que... Vamos supor que de repente estou recebendo dúvidas. Ah, professor, eu não consegui achar isso, não consegui achar aquilo, que não sei o quê. Aí eu estou vendo que tem muita pergunta igual. Aí o que eu faço? Já prevendo que talvez essa dúvida pode ser sua também, eu posso dar um pulo lá no grupo
e posso falar, olha, tenho recebido muitas perguntas sobre isso, sobre aquele outro lá. Então, ó, aqui tá a dica para você e tal, ó. Se bobear, né, eu posso dar até a resposta se tiver tão difícil assim, tão complicado, né? Então a gente tá aí para ajudar, belezinha? Então tá aí, eu acho que ficou bem esclarecido. Como eu já falei, qualquer dúvida me chama no privado no WhatsApp. Eu teria o maior prazer em te ajudar. Então vamos então para o próximo slide. Qual a função do chipset norte e do chipset sul, tá? O chipset norte, já vou dar uma dica, ele tem, são chips, né? A placa é cheia de chip, mas tem esses chipsets aí, tá? Chipset norte e chipset sul, ok? Pode pesquisar na internet que você encontra logo de cara, certo? Já vou dar a dica, já vou dar uma dica para você. O chipset norte, ele é responsável por determinadas funções na placa-mãe. E o chipset sul? Ele serve para outras funções. Então você pode colocar as funções, não precisa explicar assim, essa função faz isso, essa função faz aquilo. Não, é só você citar quais são essas funções aí que você não vai ter nenhum trabalho, tá? Beleza? Então, vamos lá. Qual a função do chipset norte? O chipset, você pode responder assim, o chipset norte é responsável por tou e tou, né? Tá lá, pode botar com vírgula, né, na frente, ou se você quiser colocar por tópicos, fica bem interessante também, tá? E qual a função do chipset sul? Esse chipset, lembrando, você encontra ele onde? Na placa mãe do seu computador, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, é isso aí. Bom, beleza. Nas placas atuais, só há um chipset para controlar a placa-mãe. Por qual motivo? Esse chipset norte e chipset sul são de placas mães mais antigas, certo? Ó, presta atenção, às vezes você vai ver essas atividades assim e vai achar, o professor ele tá lendo. Às vezes você vê o vídeo assim, né? A gente tem mania muito de julgar, né? O professor tá. Não, eu não tô. Tudo bem, eu tô lendo as perguntas, mas eu também tô dando dicas aí para te ajudar. Se você tá seguindo aí as dicas, eu tenho certeza que você vai fazer isso num pulo. Se você pegar, olhar a aula e não assistir, você vai ter um pouco mais de dificuldade, tá? Então vale a pena um esforço aí de você assistir um pouco a aula para você não se perder depois. Ó, tô dando dica para você. Nas placas atuais, só há um chipset para controlar a placa-mãe. Por qual motivo? Porque antigamente tinha o chipset norte e chipset sul. Aqui você só coloca as funções, certo? Agora, já nessa outra pergunta de baixo, você vai procurar por que hoje as placas só têm um chipset. Beleza? Aí você põe aí, por que as placas de hoje só têm um chipset, certo? Beleza? Então vamos lá. Qual a diferença entre as tecnologias de memória RAM, né? Como eu havia falado na aula, recordando aqui, estou me lembrando bem agora, essa parte aí, então, tem as tecnologias. Para que serve a tecnologia? Você vai listar os diferentes tipos de tecnologia e você vai falar sobre cada uma delas. Tem direitinho lá na aula, tá? Lá no slide tem direitinho. Se por um acaso no slide só estiver citando, não estiver explicando, você pode dar uma pesquisada. Professor, você até comentou na aula e tal, e por um acaso eu não estou me lembrando, né? Você pode citar e procurar na internet, colocar aí de uma forma bem resumida, certo? Então, vamos lá. Qual a forma correta de segurar os componentes no computador, né? Você não pode simplesmente pegar uma peça de qualquer maneira. Tem um jeito certo de você pegar, certo? Se você, dependendo da maneira que você pega, você descarrega a sua eletricidade estática na peça, né, na placa,
enfim, no componente que for, e aquilo pode ser prejudicial para o seu computador, certo? Então faz o seguinte, pesquisa aí direitinho qual é a forma correta de segurar os componentes do computador, certo? Tenho certeza que você jogando essa pergunta exatamente do jeito que está lá no Google, você vai encontrar, beleza? Então tá aí, né? Chipset Norte, Chipset Sul, por que hoje as placas na 12, né? Só tem um chipset, certo? As tecnologias de memória RAM, você põe lá os modelos e põe o que elas faziam, o que elas se propunham e qual a forma correta de segurar os componentes do seu computador. Beleza? Então, copia a pergunta, resposta, anota no caderninho, letra legível, tira uma fotinho e mande para mim no privado, beleza? E não se esqueça, tá, de estar assinando lá a nossa lista de chamada, tá bom? Então é isso aí, valeu, muito obrigado, um abraço, fui!